Graça e paz mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a tua casa e com a tua família, em nome de Jesus. Amém? É uma alegria estarmos aqui para começarmos a nossa semana, hoje, domingo, o primeiro dia da semana, e é com alegria que nós começamos a nossa semana, juntos nesse nosso momento de leitura diária com o missionário. Então comece o seu dia assim, lendo a palavra, meditando, tirando um momento com Deus em oração. Faça o seu devocional. Você não pode começar o seu dia sem um momento com o Senhor. Amém? Para a nossa leitura de hoje, eu quero ler Marcos, capítulo de número 12. Então pegue aí a sua Bíblia e vamos juntos ler a palavra de Deus. Marcos, capítulo 12, assim está escrito. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e despacharam os servos de mãos vazias. De novo, enviou-lhes outros servos, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, o seu próprio filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. Mestre, é lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram e Jesus lhes perguntou: de quem é esta figura e esta inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia, porém, 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será a esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu:
Será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos nos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal dos mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre. E com verdade, o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Deus, de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E a grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes, talares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Por quê? Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Glória a Deus. Palavra poderosa para começarmos o nosso domingo. Amém? Vamos orar. Papai, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado, Pai, por nos fazer entender a Tua palavra. E obrigado por nos enviar o Espírito Santo para nos ajudar também a viver a Tua palavra. Porque eu sei, Pai, que se o Espírito Santo não habitasse em nós, nós não conseguiríamos viver a Tua palavra. Pai, eu quero, meu Deus, aqui, Pai, te pedir que esta semana seja a melhor semana na minha vida. Até aqui. Na vida da minha família, na vida desse meu irmão e dessa minha irmã que ora comigo nesse momento. Nos conceda, Pai, uma semana de vitória, uma semana de bênçãos, uma semana de milagre, uma semana de livramento, Senhor. E como vamos precisar de livramento? Porque a Tua palavra diz que por amar a Ti e eu te amo, nós somos entregue à morte todos os dias, considerado como ovelha, levado ao abatedor. Papai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque eu creio que na Tua presença, apesar das lutas, das dificuldades que enfrentaremos essa semana, teremos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, te dê um domingo e uma semana iluminada.
e que dele, em tudo, ele te prospere. Em nome de Jesus, graça e paz.